Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus juntos com um sermão intitulado Ter a Fé que nos alinha a Deus. Todas as coisas em nossa vida de fé devem se alinhar ao padrão de Deus. O motivo disso é por Deus ser o nosso Salvador. Ele estabeleceu todos os regulamentos que devemos guardar para a nossa salvação. Deus também planejou e preparou cada passo apenas com o propósito de nos dar a salvação. Portanto, não podemos receber nada a não ser que vivamos de acordo com a vontade de Deus. Pessoal, suponhamos que vocês queiram conectar o seu celular à internet. Que tipo de equipamento vocês precisariam? Para usar a internet, todos os equipamentos necessários devem estar instalados. Somente então vocês podem usar a internet o quanto quiserem. É a mesma coisa com a salvação de Deus. Deus mostrou todos os requisitos para a nossa salvação. Por isso, temos que viver de acordo com essas condições. Nossas palavras, obras, fé, oração, pregação e estudo. Podemos receber o que queremos se não nos alinharmos a estes requisitos estabelecidos por Deus? Devemos pensar e perguntar a nós mesmos: a minha vida de fé está alinhada com a direção que Deus quer que eu vá? Devemos refletir sobre isso pelo menos uma vez. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quando vemos o versículo 12, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não é papel do médico curar o doente? Para tratar uma doença, os médicos corrigem qualquer hábito ruim ou estilo de vida não saudável que os pacientes tenham. Eles também os avisam e aconselham sobre a dieta deles, dizendo: por favor, não coma muita comida gordurosa. Para os pacientes com diabetes, eles aconselham: por favor, seja cuidadoso com o arroz branco e com comidas feitas com farinha. No entanto, se o paciente disser: ah não, não pode ser, eu prefiro morrer se eu não puder comer essas coisas. Se o paciente for teimoso assim, o que pode ser feito por ele? Esse paciente não tem desejo ou vontade de melhorar. Porém, se o paciente quer ficar bom, então ele tem que ouvir tudo o que o médico lhe diz para fazer. Independente de seus gostos, ele deve comer o que o médico recomenda comer, e não deve comer o que o médico avisa para não comer, mesmo que seja sua comida favorita. Somente quando o paciente se alinha ao que o médico disse para fazer, ele pode recuperar a sua boa saúde e viver uma vida feliz na Terra. Quando consideramos esta parábola de Jesus Cristo, precisamos entender a natureza da relação entre um médico e um paciente que está doente. O centro da relação tem que ser o médico, nunca o paciente que está doente. Se uma pessoa doente quer melhorar, ela deve ouvir o médico. Somente então ela pode recuperar a sua saúde e evitar outros infortúnios que podem vir com a sua doença. Não concordam? Foi por isso que Jesus disse que ele veio como um médico quando veio a esta terra. Ele é o nosso médico espiritual que veio para nos curar de nossa doença espiritual. Já que o nosso médico espiritual veio a esta terra, nós que queremos ser curados por ele, devemos seguir absolutamente qualquer direção que ele nos dê. Se um médico disser: tome este remédio 2 vezes ao dia, então, mesmo que não queiramos, devemos seguir. Vocês não acham que somente então podemos recuperar a nossa saúde e até mesmo a felicidade que nós perdemos? No entanto, se vocês disserem:
Eu não concordo com o que o médico disse. Eu vou fazer como eu quero. Isso significa que vocês não querem viver. Deus veio a esta terra como nosso médico espiritual para dar a salvação à nossa alma. Nós, que queremos ser salvos, devemos nos alinhar a cada palavra de Deus. Se Deus disser, vocês devem guardar o sábado no 7º dia, então devemos fazer isso. Mesmo que no passado a nossa vida não se alinhava a isso, daqui para frente devemos mudar nosso estilo de vida para um que nos guia à salvação. Mesmo tendo celebrado o Natal no passado, já que Deus, o nosso médico espiritual, veio e proclamou a Páscoa para nós, dizendo, guarde a Páscoa e receba a vida eterna, devemos seguir conforme Deus nos ordenou. Se Deus disser, vocês também devem se esforçar para salvar a humanidade, então devemos nos alinhar a esta palavra e fazer isto também. Esse não é o caminho que devemos andar para receber a salvação? Portanto, devemos seguir cada palavra que vem de Deus, que veio a esta terra como o nosso médico espiritual, sem nenhuma falha, já que estamos espiritualmente doentes. Nosso Deus veio a esta terra e, inclusive, nos mostrou o exemplo do que devemos fazer. Já que nós, a humanidade, não sabemos o que fazer ou como fazer. Vamos ler as palavras de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós, que estamos espiritualmente doentes, não sabemos o que fazer. Por isso, o próprio Deus nos deu o exemplo. Façam isso e aquilo dessa forma. Ele mostrou o exemplo de guardar o sábado, de guardar a Páscoa, de orar de madrugada, de pregar e de todo o resto. Ele também mostrou o exemplo de dar amor àqueles que estão em dificuldades. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Assim, Cristo mostrou os exemplos perfeitos para nós seguirmos. Aqueles que realmente querem ser salvos e aqueles que genuinamente querem entrar no reino dos céus devem absolutamente se alinhar a cada ensinamento de Cristo, que veio à Terra como o nosso médico espiritual. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.